Boa noite. Então, primeiro, boa noite, Andréia. Boa noite, Dodi. Obrigada, vocês duas. Já vou apresentá-las, assim como as outras pessoas que estão aqui hoje. Queria dar boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente no YouTube. Então, essa é a 7ª semana, né? Hoje a gente está no nosso 7º encontro desse projeto que a gente chamou de Perspectivas Anos 20, que foi um projeto da Escola de Arte Dramática, onde a gente pensou em promover uma reflexão pública, né, nesse momento tão específico da história e do mundo, sobre o que é a gente estar produzindo arte e pensando as diversas formas que isso pode acontecer nesse momento, né, fazendo uma reflexão crítica sobre o momento em si e sobre o que seria produzir arte nesse momento. Então, os outros encontros todos estão no nosso canal do YouTube, né? Então, tem lá a Denise Ferreira da Silva, Paulo Arantes, a Grace Passou, a Janaína Leite Marrá, a Leda Maria Martins, esqueci alguém? Não, espero que não. E hoje, com a gente, super obrigada, Dodi Leal, que é performer, iluminadora, escritora, professora, pesquisadora, doutora, acho que muitas coisas mais, né, sobre as quais ela vai conversar com a gente hoje, numa conversa cujo título, né, que a Dodi deu foi Da Necropolítica à Necapolítica, a teatra contra o cispatriarcado branco. Título maravilhoso. Estamos empolgadas, entusiasmadas para ouvir. Então, nessa conversa hoje, quem vai estar junto comigo, eu sou vice-diretora da IAD, é a Andréia Sá. Oi, Andréia. E quem também está, de alguma forma, colaborando para que isso aqui possa estar no ar desse jeito é o José Fernando Peixoto de Azevedo, nosso diretor. Quem está lá acompanhando a parte técnica é o Denilson e o Vinícius de Oliveira, que é aluno do 3º ano da escola, e lá no chat do YouTube tá a professora Beth Dorgan, e aí a Beth vai passar para a gente aqui, né, as perguntas do chat para que o YouTube passe para cá para o Zoom e a gente também possa ter uma conversa com vocês. A Andréia, me desculpe que eu não falei, é aluna também nossa da escola, do 3º ano. E, bom, normalmente, para quem não veio nas conversas, a gente faz um primeiro momento onde a Dodi vai, enfim, falar um pouco sobre isso que é o título dessa conversa, né, o assunto que a gente vai discutir hoje, e aí depois eu e a Andréia, a gente volta aqui para essa sala, volta, né, nesses momentos, assim, pensar em ir e voltar, são conceitos bastante específicos aqui, mas enfim, a gente volta para a sala e a gente conversa um pouco e traz o chat também, tá? Então, Dodi, muito obrigada, bem-vinda. Vamos lá. Até já. Ser ou não ser, essa não deveria ser a questão. Ser trans, para mim, é libertar-se. É não ser ator, nem atriz. É ser atroz. É ir atrás, estar à frente, enfrentar. É atuar sobre si mesma. É assumir riscos. É ter a dádiva de duvidar da vida.
Ser trans é ter peito, ser trans também é não ter peito. Ser trans é genial, não é genital. Ser trans é genial, não é genital. Ser trans é genial, não é genital. Não é do caralho, nem da xoxota. É de corpo inteiro. É reinventar-se e criar sobre a própria existência. Ser trans é confuso, é borrar os limites, é rascunho. Ser trans é poesia, assumir-se corpo, ir além, ser criação e criadora, a médica e a monstra. Ser trans é divino, mas não é obra de Deus, é obra de eus, de todos os eus que me constituem. Não é obra das trevas, é obra das travas. Ser trans é um ato de coragem, é um campo de batalha, é entregar-se e, ao mesmo tempo, não abrir mão de si. O que pode ser, algumas vezes, solitário. E eu tenho me encontrado em outras solidões. E sei que não estou sozinha, não estamos. Eu sou trans, celebro minha existência, celebro as nossas vidas, nossas conquistas. Se eu não fosse trans, eu gostaria de ser. Linda Quebrada. Então é com esse texto que eu inicio essa conversa, essa noite. Esse texto foi escrito pela Linda Quebrada e é prefácio desse meu livro De Trans para Frente, da editora Patuá, São Paulo, 2017. E eu quero aqui pedir licença, primeiramente, a Daisy Travaca, e é em nome dela e em nome de todas as pessoas trans assassinadas pelo sistema que eu estou aqui, que nós estamos aqui, para que a nossa história continue e seja a história delas. Também peço licença às outras figuras, pessoas importantes que me antecederam nessas conversas online da EAD. Grace Passou, Leda Maria Martins, Denise Ferreira da Silva, Paula Arantes e agora Janaína Leite, Mará Descartes. Agora eu estou aqui também dando continuidade a essas pessoas que eu admiro muito. E peço licença a todas as pessoas trans que compõem e compuseram a Escola de Arte Dramática da USP. Não conheço muitas, mas quero mencionar Marina Matei, Manfrim e Andréa Sá. Agradeço pelo carinho, agradeço pelo convite e peço licença aqui, então, para me fazer esse coro nessas reflexões, porque temos aí uma década adiante e talvez de trans para frente a gente precise refletir sobre nosso percurso, nosso caminhar, os desafios que temos. E eu acho que esse projeto ele está na ponta da lança daquilo que a gente vem pensando enquanto possibilidades de construir o pensamento em processo na terra arrasada, com tantas mortes, com pessoas que não estão presentes também, porque não podem estar aqui conosco, porque não tem um aparelho, porque não tem uma internet. Eu estou aqui também, me parece que esse é um espaço muito relevante para pensar os formatos, as práticas, mas a demanda por pensar o corpo trans e a nossa luta nessa escola, na EAD, nas minhas trajetórias e com todas as pessoas que fazem a teatralidade existir, é tão grande essa necessidade que a minha fala ela vai se misturar entre essas demandas específicas de reinvenção, de possibilidades de criação artística nesse momento histórico que a gente está vivendo e pensar talvez em perspectivas futuras. Mas é também uma participação que
como a Denise falou, né, é uma dívida impagável a escravidão nesse país e todo o racismo que se construiu. Eu também digo que a gente não tem condições de rever tudo o que se fez de opressão a pessoas trans e ainda se faz. Não, rever, que eu falo, também talvez nesse sentido do impagável. Mas há como a gente mudar e mexer nessas estruturas. Então, eu estou aqui, procurando pensar com vocês em algumas possibilidades. Esse título, então, que eu fiz a sugestão, antes de entrar no título, eu vou me apresentar um pouco, porque talvez nem todo mundo me conhece, né? Eu sou a Dodi, eu nasci em São Paulo, no Ipiranga, e me mudei aos 2 anos de idade para a Coab de Itaquera, onde eu passei toda a minha infância e adolescência, na Coab de Itaquera e depois no Aricanduva. Todo esse período, até os 18 anos, na periferia da Zona Leste. Antes de falar o que aconteceu depois da minha vida, preciso também dizer que sou filha do Valdevino Borges Leal, meu pai nascido no sul do Piauí, é migrante nordestino, foi para São Paulo no final dos anos 70, e assim como as veias nordestinas ergueram o Sudeste, a gente pode dizer também que essa mistura da qual ele faz parte, eu também, né, assim, essa mistura que foi o embranquecimento da raiz indígena dele, chegou em mim já muito embranquecida, né? Infelizmente, as histórias, as narrativas, toda a potência indígena, que é o Piauí inteiro até hoje, chega a mim já embranquecida. Minha mãe é de origem europeia, portuguesa e espanhola, nascida em São Paulo, operária desde os 10 anos de idade, 12, e hoje tem 72 anos, professora de escola pública até hoje. Então, eu sou de uma família pobre e que tem essa pororoca, né, do Piauí com a Europa. Nascida em São Paulo, eu me mudei para o Butantã aos 18 anos, quando eu cursei a USP, né? Eu sou, como a Maria Thaís diz, né, a vasilha vai e a vasilha volta, né? Eu estou aqui também, de certa forma, hoje, como convidada, né, da USP, onde eu me formei, né? Passei 18 anos, praticamente, 17 anos, estudando aí na Universidade de São Paulo. Fiz CAC, fiz licenciatura em artes cênicas, mas antes eu fiz o bacharelado em ciências contábeis, sou contadora também, mestra em contabilidade pela FEA, doutorado na psicologia da USP. Bom, eu fiquei esse tempo todo morando no CRUSP, em República, enfim. Tive uma vida estudantil muito de perrengue, foi muito difícil. A minha transição de gênero, ela acontece durante o doutorado, já na fase dos meus 30, né? Hoje eu tenho 36 completados, superei recentemente a expectativa de vida de pessoas trans, que no governo Lula e Dilma era de 35 anos, absurdo, né? Enquanto de pessoas cis no Brasil, o governo Lula e Dilma estava para cima de 70, pessoas trans ainda era de 35. Hoje, no governo Bolsonaro, é menor ainda, é de 27, 28 anos. Então, é dessa realidade que a gente está falando, né? Se eu estou aqui hoje, muitas morreram para eu estar aqui. E essa consciência poucas pessoas têm. As pessoas não valorizam a minha fala, o meu ar. E elas deveriam entender que quando eu falo por todas que já morreram para que eu estivesse aqui. E não só porque eu estou, eu estou aqui onde, né? Vamos contextualizar também, né? Eu estou aqui na Escola de Arte Dramática como convidada, mas eu voltei, de certa forma, eu costumo dizer que eu voltei para o Nordeste, apesar de ter nascido em São Paulo. A minha família inteira, por parte de pai, é do Piauí. E eu sou a primeira da família a retornar para o Nordeste. Atualmente eu moro na Bahia, em Porto Seguro, sou professora do Centro de Formação em Artes e do IAC, da UFSB, que é a menor universidade federal do país, que tem o menor orçamento. Ela foi criada, a última criada pelo governo Dilma,
e ela tem uma série de, digamos assim, inovações em termos de projeto, em termos de política educacional. No entanto, ela passa também por um processo de desmonte, assim como todas as universidades públicas, né, nesse momento do país. Então, a gente está numa situação muito delicada, né, com esse governo que nos ataca constantemente. Não temos Ministério da Cultura desde o primeiro dia do ano passado. O Ministério da Educação está falido, está abandonado. O Ministério da Saúde também. Enfim, esse contexto que a gente está, não preciso ficar aqui rememorando, né? Mas a gente precisa falar dele. Esse título, então, da necropolítica à necapolítica. A teatra contra o patriarcado, o cispatriarcado branco. Bom, a gente vai precisar falar de algumas coisas aí. Primeira pergunta que eu me faço é: a gente está num país, o país Brasil, ou a gente está no paus Brasil? Né? Esse pau-Brasil, que a gente chama de país, né? Mas talvez trocando o I pelo U, a gente está falando de uma grande neca, de um grande país que se masculinizou progressivamente, se generifica permanentemente e se embranquece permanentemente também. E essa neca política, ou paus Brasil, esse país paus, ele também é um pai Brasil, né? Esse paus, país e pai, paus e país, não é à toa, não é só um joguinho de palavras. O Brasil se constitui como um grande pausão patriarcado, onde a vigência da masculinidade no centro do poder, ela é tóxica e ela é endêmica. Todas as instituições cultuam a neca. As instituições desse país, elas giram em torno dos paus que a constituem. E não é qualquer pau, não, porque os paus de mulher são pouco reconhecidos enquanto potência de criação, potência de decisão, potência de respiração. A gente está falando aqui do pau branco, a gente está falando aqui do pau cisgênero, do pau macho. E essa neca política, ela faz matar. E ela dá a morte como um processo associado ao fazer viver e deixar morrer da biopolítica do Foucault e do fazer morrer como política de governo do Achille Mbembe. Cadê ele? Estava aqui agora há pouco. Aqui, da necropolítica, né? O que a gente entende enquanto neca política, partindo dos estudos trans? É um entendimento de que o genital, ele determina quem são as pessoas. Esse processo a gente chama de genitalização do gênero. E essa Constituição, e aí eu falo também da Constituição de 88, mas todas as constituições, e também aquelas que não são constituídas enquanto palavras legisladas, mas que estão no poder, elas são as necas que genitalizam a população. É preciso que as pessoas sejam paus e bucetas, cisgêneras, para que elas sejam alguém, né? Primeiro, então, pensando assim no marco jurídico desse mais recente desse problema, a gente tem a decisão do STF de 1º de março de 2018, que eu costumo chamar que é a lei áurea da transgeneridade, quando a princesa Carmen Lúcia decreta uma alforria
de pessoas trans quando a gente passa a ter o direito a uma facilitação do processo de mudança do nome e gênero a partir dos 18 anos. E nesse momento se escancara o adultocentrismo da nossa sociedade, já que o direito à transgeneridade é oficialmente, nesse país, destinado a pessoas adultas. Nessa decisão da STF, é muito nítido que os 18 anos de idade, ou a emancipação concedida aos 16, né, é a condição para a autodeterminação de ser trans nesse país. Ou seja, nesse momento se aniquila as infâncias trans, nesse momento se aniquila as adolescências trans, o que é uma grande violência de Estado. E essa condição, ela também diz respeito a uma reparação irreparável pela qual todas as nossas corpas passaram, que é o processo de cisgenerificação compulsória. Então, a gente aprende que o correto é ser cis até que algo aconteça, até que se prove o contrário. E essa lógica, ela está baseada numa genitalização do gênero, mas ela também é uma forma de aniquilacis, de aniquilação dos corpos que rompem com essa hegemonia. Essa expectativa de vida, ela em si basta como um dado incontestável de que a gente está vivendo nesse processo social. Então, eu não quero aqui ficar diagnosticando o processo social, porque eu estou partindo do pressuposto de que esse número de 35 anos no governo Dilma, e que agora está 27, 28 para pessoas trans, já é mais do que suficiente para a gente parar tudo, para a gente não admitir que isso aconteça, né, no presente. E o que a gente faz? Então, agora pensando nos caminhos, né? Eu, enquanto artista, enquanto professora, enquanto pesquisadora, eu tenho feito algumas coisas, mas eu certamente não sou a salvadora, né? Inclusive, já vou direto ao ponto aqui da Chimamanda Ngozi Adichie. Ela tem esse livro maravilhoso que é O Perigo de uma História Única. Eu recomendo que vocês conheçam. Essa obra é maravilhosa. E eu estou em processo de escrita de um texto inspirado nesse livro. O texto vai se chamar O Perigo de uma Trava Única. E o que eu estou querendo dizer? Que eu não sou a salvadora, né? Hoje eu estou aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia com uma única professora trans da universidade. E é um peso insustentável de demandas, de sutilezas da violência que nem todo mundo percebe, da desigualdade de cobranças. Quando eu apresento um projeto ou quando uma pessoa cis apresenta um projeto, existe uma desproporcionalidade imensa. Mas existe um outro processo acontecendo. Eu sou a única professora de artes no ensino superior público efetiva que é trans. E talvez de todo mundo, de todos os tempos. E isso é um absurdo, é um peso enorme e que faz com que eu ao mesmo tempo, tenho uma responsabilidade grande, porque eu inspiro muitas pessoas trans que não só que querem seguir carreira acadêmica, mas que querem ter uma professora trans. Esse é um direito, gente. E uma só é pouco. Então, é pouco por quê? Porque a gente fica com uma ideia de que ela está sozinha mudando as estruturas. E não é verdade. Eu mesma não me sinto confortável de estar aqui nessas conversas tendo sido a única convidada trans. E sabendo que muitas pessoas trans, estudantes da EAD, lutaram muito para que eu estivesse aqui hoje.
não por esse projeto, mas na sua história, né, da EAD. E aí eu me pergunto, não estou perguntando só sobre a EAD, né, mas pergunto sobre a USP. O tamanho que ela tem, já não era hora de ter uma professora trans na Universidade de São Paulo? De preferência uma trans preta, uma trans indígena, professora, né? Por que que acontece esse processo de que a gente não tem as referências? Porque a cisgeneridade, ela é ardilosa. Não se enganem. A cisgeneridade, ela não paga o preço caro que é conviver com pessoas trans, ter pessoas trans trabalhando consigo, amar pessoas trans, se casar com pessoas trans, então, ter amizade, enfim, tudo que é direito a pessoas trans, a gente é retirada desses direitos. E aí eu coloco um pouco sobre esse lugar da universidade, das instituições, como que elas estão usando com a maior irreverência, vamos dizer assim, o radical, né, o prefixo trans, na frente dos seus conceitos, né? Transacadêmica, transdisciplinar, transversalidades. Por que que isso acontece? Porque é muito mais barato. Engana. Quando as pessoas trans colocam, aliás, quando pessoas cis colocam esses prefixos nos seus conceitos, causa uma sensação de inclusão, de que elas estão expandindo os saberes. Mas veja só, tá? Vou retomar então Chimamanda, o perigo de uma trava única. O que essas pessoas cis estão esquecendo, e eu acho que não é só uma questão de negligência, é de uma neca política, é de uma estrutura social que nos violenta institucionalmente, é que a palavra trans é perigosa. Então, eu quero retomar para essa reflexão o entendimento da periculosidade da palavra trans contra uma pasteurização acadêmica ou artística da palavra trans sem os corpos trans. Por que sem os corpos trans? Porque quando a palavra trans se associa ao corpo, quando a palavra trans se associa à história de uma pessoa, quando a palavra trans se associa a uma carreira artística, profissional, ou em qualquer área, aí existe um perigo. Então a pergunta que eu faço é: como é possível que pessoas cis não corram os mesmos perigos que pessoas trans correm usando a mesma palavra? Por que que isso é possível? Por quê? Elas estão num lugar confortável de uso desse... É um epistemicídio, né? Uma apropriação epistêmica. Então, elas precisam se nomear como epistemologias trans para ter um transpass, que é um cartão que essa commodity se tornou nesse mercado artístico e acadêmico de pagar de bonita, de mostrar que está antenada, de mostrar que, não, mas eu tenho uma amiga trans. Não, mas eu tenho uma aluna trans na minha escola. É muito pouco. É muito pouco. O perigo de uma trava única. Então, a gente precisa entender que quando tem uma só, um elenco, é muito pouco. Por que também é perigoso ter uma só e é muito pouco? Porque a gente não pensa igual. Cada pessoa trans tem uma subjetividade. Cada pessoa trans tem uma história, tem
seus limites, têm críticas e visões de mundo completamente diferentes. Então, se eu sou a única, eu também corro o risco de as pessoas acharem que o meu ponto de vista, enquanto mulher, enquanto trans, enquanto uma pessoa branca, é o único ponto de vista. E não é. Eu tenho a minha história, eu tenho os meus limites, eu tenho os meus desejos, as minhas pulsões, as minhas perdas. Então, eu quero que quando vocês me convidem, e eu falo isso aqui publicamente porque vai ficar gravado, né? Porque eu recebo muito convite, eu quero que vocês respeitem a minha história. Eu não quero estar nos lugares porque eu sou trans, mas porque eu sou realmente uma pensadora. E eu estou pensando esse país, assim como muitas mulheres penianas e homens embucetados que estamos presentes nessa nação. E adicionando um pouco nesse lugar da desproporcionalidade do que significa uma pessoa trans usar a palavra trans e uma pessoa cis usar a palavra trans, é que quando a pessoa cis usa a palavra trans e ela ganha esse trans pass, ela tá pagando de bonita e ela ganha promoção, ganha prêmios, né? A gente vê também muitas pessoas cis aliadas, né, que fazem um carreirismo em cima das nossas histórias. Elas ganham títulos, porque tem também pesquisadoras e pesquisadores cis que se especializam nas nossas histórias e ganham os títulos sobre as nossas histórias. Né? Elas ganham os títulos de mestra, de doutoras, e ocupam cargos por isso, né? Ocupam lugares de poder e ganham esse mérito social. Então, a diferença é que uma pessoa trans, ela, ao nomear-se trans, ela não ganha esse crédito todo. Pelo contrário, ela ganha o descrédito, o desprezo, a repulsa, a expulsão. Então, eu queria pedir para que cada pessoa cis que pronuncia a palavra trans, que considere o que teria sido dizê-la com 14 anos e ser expulsa de casa. Essa palavra. Você sabia que essa palavra é perigosa ainda hoje? Essa palavra se dita face a face, presente a presente, na frente do presidente da República. Você seria alvejada? E que algumas pessoas dizendo essa palavra serão ouvidas e outras não? Por que será? Eu deixo aqui a pergunta para vocês. Porque ela é perigosa para alguns corpos e ela não é perigosa para outros. Agora eu vou falar um pouco desse pensamento. Como que a gente estrutura para chegar na ideia da teatra, né, a transição de gênero, pensada não apenas para as pessoas, mas para as áreas do saber? É preciso referenciar algumas abordagens que me constituem, né? Então, eu tenho aqui que reverenciar Pedra Costa, que nos brindou e nos brinda com a sua arte e com a sua crítica, e que já não é mais possível, desde Pedra Costa, em falar de epistemologias do Sul, sem pensar nas epistemologias do Cu. O Cu como produção de saber. O Cu como aquilo que mais se esconde do corpo, que mais se rejeita e, ao mesmo tempo, que mais se procura na objetificação das corpas que têm cu, ou seja, todas. O que é a epistemologias do cu? É pensar que não basta desregular os saberes do norte e manter a cis-normatividade normativa sexual de gênero. É preciso novas práticas de sexualidade
e que elas partam do cu, que elas partam desse saber que é objetificado e é também negado. E a gente precisa reconhecê-lo, né? O cu do sul. Eu também quero aqui saudar a minha mana Abigail Campos Leal, que é uma pesquisadora preta, trans, maravilhosa, e que tem o conceito, inclusive acabou de lançar o livro Esquirrecer. Esse conceito se escreve com C-U, vou até colocar aqui no chat para ficar gravado. C-U-I-R, tá aqui, ó, estou enviando no chat. Por que queer com C-U? O argumento que também Pedra Costa argumenta e outras autoras é de que o termo Q-U, Q-U-E-E-R, ele é uma nova colonização de gênero. Assim como o conceito gay, nos anos 70 e 80, foi importado e passou a substituir corpos e narrativas e nomenclaturas já utilizadas no território da epistemologias do cu, como bicha, travesti, sapatão, sapatrans, nossas histórias e nossas vivências, elas foram acachapadas por esse rótulo gay. E hoje acontece a mesma importação desse merchandising, dessa commodity, que é o termo queer. E aí o que a Abigail sagaz faz? Ela e outras manas que também pesquisam, né, a própria Pedra, ela desregulamenta essa noção do queer com a epistemologia do cu. Então é cu-ir. E ainda coloca um verbo, que é o verbo ir, né? Ou seja, é uma transpofagização. Estou vendo que Renata Carvalho está presente. Beija, Renata. Uma honra ser tua amiga, tua parceira, e também construir juntas essa história. Então, te honro, porque você também já esteve aqui na EAD. É a gente transpofagizar essa noção de que esse queer importado nos diz respeito enquanto prática do Sul. Mas a epistemologias do cu vai dizer que a gente vai precisar mexer nessa diáspora. Ela não é uma importação dos Estados Unidos. E por que acontece isso? Eu estava discutindo isso na semana passada com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, que tem um núcleo chamado Nuqueer, com Q-U-E-E-R. E eu dei essa indicação, vamos mudar esse nome. Porque quando você institucionaliza aí na universidade de vocês, ele deixa de ter a essência da aberração, que é o termo queer no inglês, não é? Então, o queer, ele é um verbo. O cu vai, o cu foi, o cu irá, o cu é, o cu está e o cu pode. Então, não, vejam que aí, a partir desse momento que cu se torna verbo, ele deixa de ser, primeiro, essa importação neocolonial, né? Que, da mesma forma que gay foi importada e colonial, queer também está sendo. Então, essa é a primeira recusa. A segunda criação, e aqui em saudação à minha poetisa Master Blaster, Ave Terrena Alves, que está presente também, que eu admiro demais, sou amiga, também sou muito feliz de construir essa história com ela. O cu se torna verbo. E aí a Abigail Campos Leal, por esse livro Esquirrecer, que eu convoco a EAD a convocar a Abigail para estar aqui numa próxima edição. Não terminem esse projeto Conversas sem convidar a Abigail Campos Leal para estar aqui e falar desse livro dela. E ela tem um argumento, eu estou ainda conhecendo, né, a obra dela, conhecendo o trabalho dela. Ela faz parte do grupo de pesquisa que eu coordeno, Pedagogia da Performance, no CNPq e aqui no UFSB.
e ela tem o argumento de que o pensamento deve ser escurecido, as práticas políticas devem ser escurecidas, numa perspectiva preta, né, do protagonismo de pessoas pretas, mas é preciso também a epistemologia do cu-ir, né? O cu precisa se movimentar, né, gente? Então, a epistemologia do cu é tornar verbo esse fazer. E também quero saudar outra referência teórica importantíssima para mim, para minha Constituição, que é J. Mombassa, que uma das contribuições magnânimas que ela dá para a gente é nomear a norma. Então, a teatra, ela é uma forma de nomear a norma, porque causa um frisson. Toda vez que a gente entende, ouve essa acepção, a gente tem um estranhamento, porque, peraí, não é o teatro? Então, quando eu inventei essa palavra, teatra, eu fiz uma provocação concreta, que é, não basta a gente reconhecer, proteger e apoiar, fortalecer a transição de gênero, o protagonismo de pessoas trans. É preciso que a gente modifique os conhecimentos que são cisgêneros. Então, o que é, de fato, epistemologias trans? Aí vão dizer, quando eu faço essa questão, é possível discutir epistemologias trans sem pessoas trans? A resposta que eu recebo é, mas trans não é só gênero, não é? Trans vem do latim e quer dizer se mover de um lugar a outro. E cis quer dizer estar nesse mesmo lugar. Aí eu, é mesmo? Não sabia. Faço a escamosa. E a gente é diminuída, apequenada o tempo todo, como se eu não soubesse da nossa história, da nossa luta. Enfim, não tivesse discernimento, estivesse ouvindo demais. Quando eu corrijo uma pessoa que possivelmente erra gênero, ou porque faço isso, porque ela já errou algumas vezes, você não entendeu errado, você está ouvindo demais. E isso é nos apequenar, né? Isso acontece cotidianamente. Então, nomear a norma, segundo essa contribuição da J. Mombassa, é exatamente a gente reconhecer a necessidade de dizer quais são os processos que a gente vive. Não dá mais para a gente lutar contra a masculinidade tóxica sem mostrar o quanto a branquitude é responsável por criação dessa masculinidade tóxica. Não dá mais para pensar na branquitude como o poder alvejante desse Brasil, embranquecedor e racista, sem pensar a branquitude amalgamada, comprometida, dobrada com a cisnormatividade. A cisnormatividade, enquanto prática do Estado, ela nasce junto com o Estado. É por isso que neca a política. E não é de hoje, né? Por mais que eu tenha feito esse título, da necropolítica à necapolítica, não é uma fase, assim como Foucault também faz essa genealogia, né, do poder soberano ao poder disciplinar, a biopolítica. Agora, estamos aqui falando da necropolítica à necapolítica. A gente não está falando de uma fase, especificamente de uma data. A gente tá, se a gente estivesse, então, falando de data, a gente tem que remontar ao próprio processo de colonização. Então, é de colonização de gênero que a gente está falando. Por quê? Voltando, vamos lá para a Europa. Séculos 13, 14, 15, formação dos Estados nacionais. Nessa formação dos Estados nacionais, se constitui a responsabilidade do Estado a ter documentos de gênero das pessoas, da sua população. O controle populacional nasce aí, no controle populacional documentado, não porque antes não tinha no poder soberano.
Mas a formação dos Estados nacionais, que também ainda continua borradamente um período de poder soberano, ela nasce, esses Estados vão nascendo com o próprio nascimento das populações controladas pelo Estado. Então, não é que não existia, atenção, não é que não existia cisgeneridade, nem cisgenerificação compulsória antes dos Estados nacionais. Não é que não existia cisgeneridade antes da colonização em territórios da América, África e da Ásia, antes do imperialismo do século XVII e XVIII e antes da colonização dos séculos XV e XVI. Não existia cisgeneridade. Existia transgeneridade também. O que eu estou falando é o nascimento do conceito de Estado depende da cisgenerificação compulsória. As pessoas precisam ser cis para esse controle populacional ser genitalizado. Então, a neca política, ela remonta à própria formação dos Estados nacionais. Não é um efeito do século XXI, né? Uma história aí. Então, eu dei essa volta aí, mas para falar um pouco do que eu tenho entendido, do que eu tenho feito enquanto prática da teatra e o porquê essa proposta. Né? Estamos aqui chegando já quase no final, né, da minha fase, né, que é 1 hora. Então, eu já vou direto aqui ao ponto, finalizando. Passa muito rápido, né, gente? Nossa, tanta coisa aqui que a gente tem para falar. Mas a teatra, ela é realmente uma revisão histórica, né, de trás para frente, transpofagizante, desse percurso que o teatro, que é uma ficção, o teatro foi criado pela cisgeneridade branca, masculina. E quando uma perspectiva transfeminista se coloca à altura do pensamento sobre o mundo e diz: é preciso perceber que os nossos saberes estão se amulherando e estão transicionando, né? É isso um pouco a grande contribuição do transfeminismo. O que eu, enquanto coringa de teatro do oprimido, né? Fui estudante do Augusto Boal, fui discípula dele, né? Sou uma das responsáveis pelo teatro do oprimido ter chegado enquanto um saber reconhecido nessa universidade. Então, eu vou repetir isso. Eu sou uma das responsáveis por o saber do Augusto Boal, do teatro do oprimido, ser estudado aí na Universidade de São Paulo, porque eu fazia essa formação de 2005 a 2009, né? Inclusive estive no último aniversário do Augusto Boal, antes do falecimento, em 2009, e nesses 4 anos eu multiplicava, trazia e batia de frente com as professoras e professores do CAC para que se estudasse o teatro do oprimido, porque a gente estudava Augusto Boal no Arena, né? E aí eu estava com o Boal no Rio de Janeiro em 2008, 2007, e estava fazendo um trabalho sobre a Arena e fiz uma entrevista com ele. Aí o Sérgio de Carvalho me perguntou, mas como que você conseguiu? Então vejam que nessa época nem o Sérgio de Carvalho estava próximo, né, do Boal. Hoje ele é parceiro, né, da Cecília, felizmente, né, ele se aproximou, mas na época ele não tinha esse contato, né? E aí eu fiz a entrevista, ele me perguntou, como que você conseguiu chegar no Boal? Eu estou lá todo mês no Rio de Janeiro, fazendo essa formação. E acho importante a gente pensar aqui na Universidade de São Paulo o teatro do oprimido, porque é um saber popular, né? Eu venho da alfabetização de jovens e adultos, né? Na própria USP, eu enquanto fazia FEA, eu dava aula também de alfabetização para funcionários e funcionárias de limpeza e segurança dessa universidade. Eu já trabalhei muito pela USP, gente, já fiz muito aí. E depois também trabalhei na economia solidária, na incubadora tecnológica de cooperativas populares da USP, durante 3 anos, onde a gente montou um colaboratório, que era um escritório de contabilidade, que dava formação e assessoria para cooperativas
e a gente fazia as práticas do Teatro do Oprimido nessa incubadora. E hoje, altiva, mas também pequena nas minhas limitações, eu venho pesquisando, né? Tem esse lançamento aqui, né? Teatro da Oprimida, Últimas Fronteiras Cênicas da Pré-Transição de Gênero. Esse livro está disponível online, ele foi editado aqui pela UFSB, e é gratuito, pode ser acessado pela biblioteca da Universidade Federal do Sul da Bahia. E qual que é a ideia, né? É realmente rever. Então, duas coisas começaram a acontecer comigo. As práticas de técnicas, jogos e mesmo os conceitos que eu já fazia há 15 anos com o TO, alguns deles, algumas dessas práticas, eu intencionalmente modifiquei para uma perspectiva da teatro. Então, eu retomei esses exercícios, essas práticas, jogos. Então, é um saber muito prático, viu, gente? Não é só aqui a conversa. Eu sou boa de conversar, mas também sou boa ali vamos ver, do treinamento, da prática, da criação. Então, algumas coisas eu modifiquei, literalmente. Outras, eu não fiz nada. Eu continuei aplicando, trabalhando, pensando, revendo, mas dentro do mesmo escopo. E pasmem, tanto em uma situação como na outra, quem mudou é o público. Então as pessoas já fazem. Quando é uma travesti aplicando jogos, quando é uma travesti pensando o fazer teatral, as pessoas já ficam assim, nossa, então pode ser que eu seja trans também? O que é isso? Né? A gente é uma verdade ambulante. A gente está aqui para revelar verdades que não são ouvidas, que não são escutadas e que não dizem respeito só a nós. Dizem respeito aos processos de violência que as pessoas cisgêneras também passaram de repressão nas suas próprias transgeneridades em potência, né? Porque ela se torna efetiva quando ela é experimentada, mas em ato ou em potência todo mundo pode ser trans, mas não é. Então, eu retomando aqui para finalizar, o poema de abertura, Linda Quebrada, é shakespeariana, é hamletiana. Quando ela retoma ser ou não ser, ela diz, essa não deveria ser a questão. E eu complemento, essa não deveria ser a questão, mas é. Essa é a questão, continua sendo. Porque quando a gente se coloca como trans, essa se torna a questão. Então, essa não deveria ser. Concordo que não deveria ser, mas é. Eu quero, então, finalizar. Eu sei que a gente tem um tempo de perguntas, né? E não deu para falar da iluminação aqui, mas eu quero trazer um trechinho desse outro livro, né? Luz Vestir, Iluminação Cênica, Corpo Mídia e Desobediências de Gênero, da editora De Vivos, de Salvador. Quero trazer aqui um trechinho para finalizar. Vamos lá. A transgeneridade trabalhada a partir da iluminação cênica pode ser uma das múltiplas operações de visualidade da cena. Todas elas conciliam a performatividade da luz com as condições indisciplinares da tensão de gênero com a corporalidade. Destacamos aqui a perspicaz participação da luz cênica enquanto atuante na arquitetura do corpo trans. Aventamos então a corruptela Luz Vestir, luz mais travesti, para suscitar a força lírica da expressão visual das desobediências de gênero a partir do potencial performativo da luz. É exatamente a linguagem da luz que possibilita a articulação de todos os componentes políticos que constituem a cena e seu diálogo com a recepção. Dar luz ao gênero pode ser, em última instância, possibilitar-lhe um movimento espacial desobediente, buscando as possibilidades reticulares de rompimento com a cisnormatividade. Condensamos essa reflexão em uma equação poética. Não há luz onde não haja gênero. E, por outro lado, há sempre gênero onde não há luz.
E não é que a cisnormatividade só se produza nas sombras, mas que ao vestirem-se de luz, pessoas que baseiam seus processos performativos na cisgeneridade se dão a perceber que a sombra também revela, e assim como a luz, dá ritmo espacial à corporalidade, despertando na recepção seus próprios existires de gênero, em luz e em sombra. É isso, muito obrigado. Bom, Douglas, primeiro, muito obrigada. Ah, pô! Sim. Andréia. Dodge, queria agradecer muito a sua presença aqui. Eu fico muito agradecida e acho que vou fazer uma primeira pergunta, partindo um pouco dessa questão que você traz da uma trava só, né? E quando você, por exemplo, traz essa questão dos perigos de uma trava só, né? Os perigos de uma trava só no elenco único, por exemplo, né? E agora, por exemplo, na escola, por exemplo, temos pessoas transvestigêneres e isso é uma conquista, né? Ao mesmo tempo que somos também travas únicas em cada turma, né? Como você mencionou, Mafrin, Andréa Sá e Guimiralha também, que agora está no primeiro ano, né? E aí vou tentar falar um pouco do que, inclusive, a gente tentou bolar juntas, assim, né? Que é, sendo essa trava única no espaço, talvez a gente é convocada a falar sobre a questão da transgeneridade, mas será que isso também não é uma certa forma de aprisionar essas travas para falar somente sobre essa questão, né? E porque ao mesmo tempo, sim, falamos, porque imagino que é uma estratégia de sobrevivência, porque se a gente não fala, talvez alguém fale, e como é quando a pessoa cis fala sobre isso, né? Que talvez daria até para falar sobre transfake, né? Aproveitar a presença de Renata, das pessoas do Monarte, Leona, Ave. Mas queria te perguntar se sendo uma trava só e sendo convocada a falar sobre a questão da transgeneridade somente nesses espaços pode ser também um estilo de delimitar o espaço da fala dessas pessoas. Se eu sou confusa, posso tentar repetir. Eu quero saudar vocês, quero te agradecer por estar aqui comigo, não me sentir, pelo menos nessa tela, não é uma trava só. Já é um alento, né? Aqui somos luzes, tá na metade minha vela, tem aí também, ó, estrelinho. Saldo Tarina também, não é fácil ser uma professora mulher, mesmo que sendo cis, né? Uma escola patriarcal como a EAD, como a USP, colocando assim de uma forma geral. Saldo as pessoas pretas, saldo José Fernando, não é fácil ser preto na Universidade de São Paulo, quanto professor, então, saldo também. E eu acho que essa situação, ela é muito denunciadora, não é, Andréa? Como a gente é chamada, é um processo de exotificação que está ligado a uma objetificação junto com uma abjeção, né? Eu chamo isso de ab-ob. A gente precisa estar nesses lugares por um tema, né? Por um tema só. O perigo de um tema só, da trava só, né? Então a gente é objetificada e ao mesmo tempo a gente é abjeta, né? Porque não querem nos ouvir sobre outros, não só sobre outros assuntos, mas também perceber que em todos os assuntos há a reflexão sobre gênero. Em todos os assuntos, né? E a gente é competente para estar nos espaços, para falar exatamente, né? Para representar a teatralidade. Então, vejam só, vou dar um exemplo que eu falo sempre, eu faço questão de falar, porque isso é muito importante que fique gravado aqui no YouTube, para que seja traduzido em outras línguas também. E o José Fernando fala alemão, então acho que ele vai ajudar nesse sentido. O Hitler, ele prestou vestibular para a Faculdade de Belas Artes de Viena
em 1905 ou 1915. 17, desculpa. 1907 ou 1917, alguma coisa assim. 100 anos depois, ou 110 anos depois, eu sou chamada para dar aula nessa mesma faculdade de Belas Artes, em Viena, na Áustria. Então, uma travesti latino-americana, sendo chamada como professora convidada para dar aula na Faculdade de Belas Artes da Áustria, que o Hitler não passou no vestibular, que é onde a Pedra Costa estuda atualmente, me parece que é algo enorme que está acontecendo. Ou seja, a gente está movendo a história, a gente está movendo a estrutura. Mas, vejam como vai acontecer semana que vem aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia. A gente vai receber a Mara Moira para fazer a abertura do seminário. Então, a gente vai ter aulas remotas a partir de agora, recebendo estudantes, tanto ingressantes quanto estudantes que já são da universidade. Vamos ter essa conferência de abertura com o título Saberes Transtornantes, e eu vou estar mediando. E logo em seguida, nos dias seguintes, a gente vai ter pessoas cisgêneras da universidade discutindo transdisciplinaridade, discutindo a transacademia. E aí, eu retomo, a pergunta que a Andrea está fazendo é ótima, exatamente por isso. Porque precisam ter a Mara e a Dodi no primeiro dia para poderem deslegitimar no terceiro e no quarto. Por que deslegitimarem no terceiro e no quarto? Porque nós temos estudantes trans aqui na universidade que poderiam estar lá naquela mesa, por exemplo, pensando o que seria então uma transacademia? O que é uma transdisciplinaridade? Ensinando todo mundo. Mas não, convidam uma pessoa cisgênera que é especialista em transdisciplinaridade, ou seja, especialista em apropriação epistêmica, para falar de saberes trans. E mais, a gente tem uma aluna de graduação aqui que tem um trabalho em performance incrível, que é a Casângela. Você conhece, inclusive, né? Ela esteve... Outra trava. Ela esteve em São Paulo, na MIT. Você chegou a ver a performance dela, Amamenta-se Zeus, Leite de Picadura. Ela tinha um pacote de performance, de 7 performances, com o prêmio que ela ganhou aqui na universidade. E essas performances, uma delas chamava Piscina Transborder. E ela estava lá, deitada, de azul, durante 5 horas, numa piscina desativada, que não tem água, e que fica na frente do prédio administrativo do nosso campus. E aí, uma das professoras, um dos professores de artes, assistiu a obra e olhou um aluno cisgênero assistindo também a obra. E aí ele deu os créditos dessa obra a esse aluno que era espectador, que era cisgênero. Então, a gente não tem direito nem à autoria dos nossos trabalhos. Quando a gente coloca a palavra trans, a gente perde a autoria do nosso trabalho. Enquanto uma pessoa cis tem o transpés. Então, eu defendo o direito de a gente falar, sim, sobre ser transvestigêneres, sobre gênero e sobre o que a gente quiser. Mas eu acho que a gente precisa retirar essas pessoas cis desse privilégio que elas têm de poder falar sobre a gente. Não dá mais para a gente ter pessoas cisgêneras ganhando títulos de doutorado, de mestrado ou até de graduação, pesquisando sobre as nossas vidas e as nossas histórias e não dando esses títulos, sabe? Eu acho que isso é uma equação que não fecha. Não fecha para mim. Dodi, seguindo aqui, né? Acho que no meu caso, bom, primeiro também agradecer muito. Acho que é muito incrível ter você aqui e eu sou muito grata também pelas nossas alunas que de alguma forma vão aí pressionando a instituição e ajudando junto com a gente a encontrar essas possibilidades de fissura e de pausa. Fiquei pensando lá no teu texto também, mas não é bem disso que eu queria falar. Eu acho que nem é uma pergunta, é uma reflexão, né? Eu tenho, então, esse texto da Lin que você começou lendo, né? Que é a prefácio do teu livro, assim como quando você fala
né, que numa experiência de aula alguém fala, nossa, então quer dizer que talvez eu também possa ser trans, né? Ou para mim me tocou muito esse final do que eu já tinha lido, até se tem aula uma vez, né? Se eu não fosse trans, eu gostaria de ser. Porque para mim isso traz toda essa perspectiva da experimentação, e eu faço uma reflexão a partir da perspectiva de uma mulher cisgênera, né, de como é importante para a cisgeneridade entender que papel ela está performando nessa generificação aí compulsória que você está revelando, né, em revelar, porque eu também não quero romantizar, porque como você disse, essas pessoas trans, elas pagaram com a própria vida para que isso hoje possa estar aqui, mas até para honrar isso tudo que aconteceu e que continua acontecendo, não sejamos inocentes também, como também que a cisgeneridade pode se posicionar, né, e entender que esse aparato de produção de verdade também mata a potência, né? A ideia de que já de cara é cis e é normal, o dia que a cisgeneridade entender que está matando as próprias potencialidades, egoísta como é, talvez a coisa tenha uma chance de começar a mudar um pouco. Né? Então, acho que o que você traz também institucionalmente de, poxa, queria e tenho o direito mesmo de ter professoras trans, né, que vão trazer outras discussões, acho que para nós também na EAD é uma questão, obviamente não bem resolvida, como você pode perceber, porque a pessoa que está hoje aqui sou eu, mas que, enfim, acho que é essa reflexão sobre não, né, porque retomando um pouco a Grada Quilomba lá, eu acho que a ignorância é só outra faceta do privilégio, né, e a gente tem que lidar com ela. Então, acho que, enfim, não sei se você quer ir para as perguntas do chat, acho que, né, a Marina Matei colocou a primeira pergunta lá sobre, pedindo, né, para você falar sobre essas estratégias para a inserção de pessoas trans na universidade ou como professoras, né, mas acho que você está no chat também. Sim. Então, eu acho que eu vou responder a pergunta da Marina e, ao mesmo tempo, já vou fazer uma provocação para a EAD, né? Aproveitando que você levantou a bola, eu vou pegar. O que eu tenho feito é assim, eu recebo, essa condição de ser a trava única, é perigoso, mas, assim como o perigo, ele é a experiência, né? Esse lugar de se colocar em risco, de entender, eu tenho uma responsabilidade também, né? Eu recebo muitos convites, muitos, semanalmente, para falas, para bancas, e por quê? Porque é uma objetificação ao mesmo tempo em que é importante. Então, é dialético, né? Não posso dizer simplesmente que não vou dizer não, porque é assim mesmo, né? Eu não tenho condições, e realmente eu não tenho condições de dar conta de tudo. Por isso eu digo não muitas vezes, muitas vezes. Mas eu digo sim também, porque eu sei que ao estar nesses lugares e comprar algumas, eu não fujo à luta. Eu não fujo à luta. Eu vou. E quando eu posso, eu vou. E eu vou, e eu mostro que é possível. E eu mostro que outras pessoas trans podem estar nesses lugares, né? Inclusive o lugar que eu ocupo. Então eu faço questão de fazer alguns movimentos nesse sentido, né? Outros, eu não dou conta. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu recebi, antes de ontem, um convite por uma banca de mestrado na UESB, que é a Universidade Estadual do Sul da Bahia, onde uma pessoa cisgênera está ganhando o título de mestre pesquisando uma travesti no terreiro. E aí queriam que eu estivesse na banca, porque se eu não estivesse, não teria nenhuma pessoa trans com doutorado. Certo? Porque tem isso também, esse cálculo de quantas pessoas trans têm doutorado. E aí o que eu faço? Eu falo, eu não vou, mas vocês vão lutar internamente para que tenha uma mestra do saber na banca que seja uma pessoa trans. Por quê? Já que vocês já estão enroladas na merda,
de ter uma pessoa cis pesquisando pessoas trans, pesquisando desobediência de gênero, no mínimo, vocês convidam uma pessoa trans que tem sapiência, que tem um reconhecimento pelo seu trabalho, pela sua atuação, pela sua vivência própria, para estar na banca e reconhecer esse saber, né? Porque na medida em que ela é uma banca de mestrado, então a gente teve um caso recente, uma aluna de graduação, essa mesma que eu falei agora há pouco, a Casângela, ela é a aluna que tem as menores notas do bacharelado em artes aqui da universidade. Por que ela tem as menores notas? Porque ela não conseguia entregar os trabalhos pela condição de pobreza, pela condição de saúde mental e também pela condição transvestigênero. E ela sofreu muito a transfobia institucional da UFSB, da universidade, o não reconhecimento de professoras e professores, e não atendimento dessa produtividade, porque eu costumo dizer também que ser trans não somente é perigoso, mas é improdutivo ao capitalicismo, a esse produtivismo disciplinar. Por isso eu acho que a gente tem mais que ver com a indisciplina do que a transdisciplina, né? Então, porque disciplina não combina muito com ser trans, é o contrário. Agora, essas indisciplinaridades são justas. Então, o que é a mestra do saber, as mestras do sabor, é uma indisciplinaridade justa do reconhecimento de que essas alunas de graduação, ou que nem chegaram à universidade, podem ser bancas de mestrado. E como aconteceu com a CAS na Federal de Uberlândia, na banca da Marina Silvério, a Renata Carvalho, que está aqui presente, esteve na banca do Calil Piloto, que é meu orientando de mestrado, que tem uma pesquisa sobre o protagonismo da negritude trans, que é o Sarará Trans, realizado na Baiumi, Casa de Cultura, que é uma casa que fica na periferia de Porto Seguro. Tem feito um trabalho cultural importantíssimo, cultura preta e trans. E assim, eu acredito... Então, agora vou direto à provocação, né? Eu já respondi um pouco. O que a EAD está fazendo que até hoje não tem professoras e professores trans? Qual é o tamanho desse nó? Qual é esse enrosco? Não estou falando só da EAD, estou falando da USP de uma forma geral, né, da ECA, mas já que a gente está na EAD, não é por falta de doutorice, né? Acho que se for pela condição de ter doutorado, a gente nunca vai gerar um círculo vicioso. Então, estamos aqui, por exemplo, só para dar um exemplo, né? A Marina Matei, ex-aluna da escola, ela foi professora convidada e artista convidada da Universidade Federal do Sul da Bahia. Eu a convidei, porque eu conheço ela, conheço o trabalho dela enquanto artista, mas descobri que ela é uma ótima professora também. Então, assim, nunca digam que não temos pessoas trans habilitadas para serem professoras. É só procurar. Muitas temos. Muitas. Então, o que não falta é pessoas habilitadas. Agora, se a estrutura, a burocracia, começar a emperrar, porque não tem esse título, não tem aquele título, não tem o nome retificado, tem nome retificado, aí quer ou não quer? A pergunta é essa. Então, a pergunta que eu faço é, a EAD não tem professoras e professores trans porque não quer? Eu acho que nesse momento a gente quer. Quer dizer, eu estou aqui pulando na frente do coletivo, não é nem só que a gente quer, né? Eu acho que a gente percebe que é fundamental para minimamente lidar com a questão de trans para frente, como, me perdoa já de usar a palavra, mas parafraseando o seu livro, né? E, enfim, no caso da ED, a gente não está conseguindo contratar mesmo, mas eu acho que isso é um capítulo para um outro momento. Mas obrigada pela provocação, ficará registrada, assim como da convidada que você disse que a gente não pode acabar essas conversas sem falar com a Abigail, ficou registrado. E, enfim, eu acho que tudo isso, essa hora que a gente tem ainda, essa próxima meia hora vai ser pouco, né, porque é um assunto quente, né, e importante,
E aí, meio que pulando, trazendo o chat para cá, que acho que você também está acompanhando o chat, né, Dodi? Mas tem uma pergunta lá que segue, mas desloca um pouco o que a gente está conversando, apesar de ser a mesma coisa, que é essa ideia da saúde pública, né, de como desarticular essa cisnormatividade aí, como romper a cisnormatividade como estratégia de saúde. Então, não sei qual é a tua experiência e o que você podia falar para a gente. Bom, Da Botelho, né? Desculpa, só falar o nome da pessoa que perguntou é Tatiana Botelho. Desculpa, porque eu não falei. Tá, sem problema. Muito obrigada pela pergunta, Tatiana. Tatiana Botelho, né? Acho que uma primeira consideração a ser feita em torno desse tópico é a loucura, né? A gente falei agora da CAS, né? Mas por que a loucura? Até recentemente, ser trans esteve estigmatizada, esteve associada a uma doença mental. E essa patologização das nossas vivências, das nossas histórias, é uma marca que a gente traz no nosso corpo até hoje. Entender que esse é um processo social e não um processo clínico é o primeiro passo. Ou seja, que a gente está diante, não talvez de disforias de gênero. Porque o que a medicina e o direito inventaram? Inventaram que a pessoa trans não se sente bem no próprio corpo, né? Então, essa história de que precisa se reinventar para se adequar, para se redesignar, é uma invenção institucional, né? E não que não possa, não que pessoas trans não possam modificar seus corpos, não é isso. É porque a gente essa mudança ela é institucionalizada e é colada com a história da medicina e com a história do direito. Esse é o primeiro ponto. E, para sustentar esses argumentos, nessas áreas do saber, condicionaram a transgeneridade à loucura. Ou seja, a pessoa trans, ela é disfórica, ela não se entende no próprio corpo, ela precisa de uma categoria no CID, que é aquele catálogo internacional de doenças, e hoje já não está mais, né? Mas a gente ainda não estando no CID como uma doença mental, as nossas corpas carregam essa marca ainda, porque o reconhecimento social é de que a gente não aceita a nossa condição e que a normalidade, a normalopatia, ela é definida pelos genitais, né? Então, quando a gente reivindica uma construção de gênero que passa da cisgeneridade, a gente é tida como louca até hoje. Por que é importante discutir isso enquanto retirar do direito e da medicina o saber sobre o corpo trans? É porque nós somos artistas. Então, eu reivindico a arte enquanto uma área do saber que estuda que é o corpo trans. Ou seja, nós das artes temos condições de modificar o que a medicina e o direito sabem sobre o corpo trans. E é isso que estamos fazendo. E isso não é interdisciplinaridade, é indisciplinaridade. Porque a gente faz isso com tráfico de saberes. Não é uma coisa bonitinha, que o direito e a medicina, da noite para o dia, nos convidam. Não, a gente vai invadindo essas áreas hegemônicas, com práticas artísticas, inclusive. E uma coisa importante nessa dinâmica social, que é entender que ser trans não é um caso clínico, mas é um processo social, a gente tem termos na nossa cultura política, social, que vão condicionando a clínica, os casos de opressão. Quais são esses termos? Gordofobia, homofobia, transfobia. Essa ideia de fobia, ela guarda consigo não só a patologização das dissidências, mas também a patologização do opressor.
E é por isso que é importante, talvez, até mudar esses nomes. Eu já não uso mais a ideia de transfobia, por exemplo, porque eu entendo que a ideia de lutar contra a norma do opressor cisgênero, cisnormativo, não é condicioná-lo a uma loucura dele, que é a ideia que o próprio Machado de Assis cria, que a gente encenou a peça, a demência dos touros. Ou seja, não é que quem é opressor que é doente. É simplesmente não se tratar de um caso clínico. Gênero não é um caso de doença. É isso. Resumindo, né? Então não é fobia. Não há fobia quando se trata de gênero. Maravilhosa. Posso dizer isso. Vamos seguir conversando, gente. O chat, eu não tenho nem mais uma, pelo menos não foi passada outra pergunta aqui. Eu tenho uma pergunta. Tem? E a Andrea também tem, né? Mas posso fazer depois da sua. Não, a minha é muito básica e é para todo mundo. Por que vocês acham que temos hoje, 50, eu não sei qual a média de público ao vivo, né? Mas eu tô com uma sensação de que não é um grande público em comparação com as outras lives nos outros dias. Por que vocês acham que a gente tem 50 pessoas ao vivo nessa conversa hoje e não um número maior? E aí a Andrea tem a pergunta dela. Precisa até respirar depois dessa. Mas, eu queria aproveitar também que você começou a conversa de hoje com o texto da Lin, em que ela fala ser ou não ser trans. Essa não deveria ser a questão, não sei se eram exatamente essas as palavras, mas eu queria arriscar uma pergunta sobre os clássicos e talvez sobre a teatra dentro do teatro. Aproveitar que você, além de ser uma professora, também tem uma carreira aí no teatro, né? Queria te perguntar quais foram as suas estratégias para lidar com as narrativas clássicas do teatro. E pergunto isso porque aqui na escola a gente também é convidada a ensinar os clássicos, né? E muitas vezes nessas narrativas desse teatro, que eu acho que também historicamente é um espelho dessa cisgeneridade branca, falocêntrica, né? Então, quais são as estratégias para sobreviver nisso? Porque às vezes a gente não encontra personagens que a gente se identifica completamente, né? Então, o que a gente faz? A gente tenta encontrar essas brechas, a gente tem que, de alguma forma, botar, como você usou fogo no começo, queimar algumas dessas narrativas, talvez, ou o que fazer, como se encontrar, né? No meio dessas narrativas clássicas. Bom, eu acredito que a gente se vê identificada nas histórias é um passo fundamental, né? Não à toa que estamos aqui, somos da Monarte, né? Que é a Movimenta Nacional de Artistas Trans, e até aproveito para comentar que a gente vai lançar uma campanha que é Cadê as pessoas trans nas lives remuneradas, né? Porque as instituições que pagam pelas lives, elas têm escolhido quais artistas que convidam, né? E, em geral, são artistas cis. E as nossas corpas não estão sendo salvas nessa pandemia. A gente precisa continuar fazendo o nosso trabalho, fazer muito mais. Então, o que a Monarte tem feito? Né? A Monarte tem lutado por representatividade, mas no sentido de que as nossas corpas sejam naturais e pertencentes a todas as histórias, a todos os espaços. Então, eu acho que o caminho, no sentido de personagens, é a gente se ver representada, sempre, em todas as histórias. Mas existe um outro ponto aí, que é a lógica narrativa, a lógica das dramaturgias, a lógica de produção, a lógica de circulação das obras, né? Todas essas lógicas que também precisam ser revistas. E aí eu arrisco a dizer que se a gente olha topicamente somente para personagens e não para essas lógicas, a gente perde a oportunidade de entender que nós estamos fazendo, ou podemos fazer, a modificação digamos assim, desses gêneros textuais, né? E a Ave, você também, né? Vocês têm trabalhado muito nessa linha, né? Do
gênero da pessoa e o gênero textual. E o que a gente tem feito no Iluminutas, que é um projeto de pesquisa e extensão que eu coordeno, de iluminação e processos sociais, é também a investigação dessas narrativas e dessas lógicas de produção e circulação. Então, o clássico, vamos tomar um exemplo que você viu também, acho que aí na MIT, a Gota Trava. Você assistiu? Não cheguei a assistir a Gota Trava. Ah. O que a gente fez nessa pesquisa? A gente retomou Medéia de Eurípides e também Gota d'Água, do Chico Buarque e Paulo Pontes, assim como em São Paulo, na própria MIT, também teve um grupo de coletivo negro que montou Gota d'Água Preta, né, mas de uma outra perspectiva. E o que a gente fez especificamente no nosso processo foi perceber que, da mesma forma como no Rio de Janeiro, quando Chico Buarque e Paulo Pontes vão montar e vão criar a história da Joana, e se inspirando, dialogando com essa lógica narrativa da tragédia clássica grega, não é simplesmente transportar essa tragédia para o Rio de Janeiro, é criar a tragédia carioca. Então, o que o Chico Buarque e Paulo Pontes fizeram? Eles mexeram na lógica, na estrutura narrativa e no pensamento, no entendimento do que se faz enquanto gênero teatral, e não só a representatividade das cordas brasileiras, né, digamos assim, cariocas. Ele mudou a narrativa. E o que a gente está fazendo também? Da tragédia para a transgédia, que é esse conceito que a gente tem investigado em Gota Trava. Não é simplesmente trazer a Medéia de Eurípides, também não é simplesmente trazer a Joana da Gota d'Água. É entender o que muda quando corpos trans estão representadas. Muda o gênero pessoal, muda a lógica narrativa. Então é uma investigação que eu acredito, não sei se você pensa assim também, mas que apenas está começando, porque a gente, ao ocupar esses espaços, enquanto criadoras de cena, enquanto pesquisadoras, enquanto dramaturgas, enquanto poetisas, enquanto cantoras, a gente está criando narrativas e novas lógicas de produção e circulação nessas obras, né? Então, eu acho que isso é tudo muito recente. E como Tarina disse, a gente tem sido perigosas a cisgeneridade também no lugar de que a cisgeneridade performa e que a cisgeneridade precisa saber e ter consciência desses papéis que ela assume. Quando as pessoas trans pensam a criação teatral e criam novas formas, também em diálogo com esses clássicos, parece que as pessoas cis acabam entendendo também que a gente tem um papel a contribuir para o pensamento da história teatral. E que é isso que a gente está fazendo. Só que para a gente fazer isso, a gente precisa primeiro respirar. A gente precisa... Lembro da lei da Maria Martins, semana passada, repetindo a frase do George Floyd. Eu não posso respirar, eu não posso respirar. Então, pessoas trans nesse país também não podem respirar. E só quando a gente conseguir respirar e ter alimento, ter teto, ter amor, ter afeto, ter alegria, ter motivos para sorrir, ter motivos para andar juntas, para andar sozinhas, para criar, para gritar, para ficar calada, para falar do que a gente quiser, é que a gente também vai poder mostrar que nós estamos construindo essa história da teatro. Bom, eu fico até meio assim, porque eu estou pensando em jogar uma coisa vai para outro lado, porque acho muito profundo tudo isso que você, desde o começo, né? Mas essa sua última fala aqui, estou absorvendo, estou processando tudo. Mas eu queria talvez pensar, né? A gente está encaminhando aí para a nossa sessão final. Tanto, claro, ter um tempo para como você gostaria de finalizar esse encontro, mas eu queria voltar um pouco
para duas coisas, e talvez elas se conjuguem, mas lá no teu texto da N-1, da pandemia crítica, né, dessa ideia da pausa, da fissura, da interrupção, né, como uma desobediência a esse apressamento, ou também que você traz a coisa, né, desse projeto cinético da modernidade, e ao mesmo tempo eu queria te perguntar, se você tiver a fim de falar, um pouco como é que está sendo a experiência de dar aula durante a pandemia, como é que a gente está vivendo na IAD um semestre online, né? Então, como você também é professora, provavelmente está enfrentando desafios próximos dos nossos, então queria conversar um pouco disso. Posso fazer um rápido adendo nessa pergunta, então? Aproveitar um trecho do que a Dodi também escreveu aqui no Luz Vestir, né? Que em 2018 ela já estava falando de acesso, né? Nesse equipamento, nesse lugar digital, né? Que ela pergunta aqui: mas se o provimento dos meios de tecnologia advém de hegemonias dominantes, como podem monstruosidades valerem-se dela para constituir-se enquanto existências no espaço social? Então, aproveitando aí essa pergunta sobre aula no ambiente digital, né? E que você também saudou as pessoas que não estão aqui, né? Seja por uma falta de internet ou por uma falta de equipamento, que é coisas que a gente também vive nas nossas aulas, né? Então, aproveito para anexar essa pergunta de como sobreviver, como construir as nossas subjetividades nesse momento aqui de corpo-tela, corpo-mídia, né? Eu só queria antes fazer uma pergunta. O som da chuva, como que está compondo com essa nossa conversa? Está chovendo bastante. Tá ótimo? Tá ótimo? Tá ótimo, ótimo. Tudo bem. Que bom. Vamos lá, por partes, né? Eu acho que esse mover insistente, esse saber lento que o corpo trans tem, que a vida de pessoas trans tem, é um saber aferrado, né? Um saber de plantação, né? De saber colher frutos demorados, né? E eu acho que esse processo, ele é improdutivo. Ele é improdutivo para o sistema que espera de nós respostas imediatas. Espera de nós conclusões, espera de nós, agora no caso de professoras, espera de nós publicações. Então, esse apressamento, essa cobrança de respostas, de posicionamentos, ela é uma especulação, né? Uma espetacularização especular, né? Então, muito se especula sobre o que pode um corpo trans quando se fala em terceira pessoa. Mas o que a gente ensina aos métodos didáticos, o que a gente ensina aos métodos de criação artística, o que a gente ensina à curadoria, à crítica, é que a gente é muito mais improdutiva para essa lógica capitalicista. Se é isso que a lógica quer da gente, que esse capitalismo cisgênero quer da gente, que é o produtivismo aos seus moldes, a gente pode dar ou pode não dar. Mas a gente sempre vai ser improdutiva aos seus propósitos. Por mais que a gente aparentemente atenda às suas demandas. E talvez quando a gente atende é por alguma condição, para a gente conseguir ampliar ainda mais as possibilidades. Então, eu vejo que ser trans guarda consigo, nesse abominável Brasil que a gente vive, nesse pai Brasil, nesse país Brasil, é que a gente é monstra, a gente é uma aberração, a gente é uma demônia perseguida, a gente está possuída. Não tem meias palavras. É disso que se trata.
Então a gente passou da loucura do DSM-CID para demonização, da perseguição. O Estado brasileiro persegue institucionalmente pessoas trans nesse momento histórico. É o Estado que nos mata. Então, eu vejo que ser trans já é uma monstruosidade inegociável com a neca política brasileira. Agora, o que eu tenho feito na minha prática docente é respirar, é entender que eu preciso ter fôlego para muitas coisas que ainda vão acontecer, e que eu preciso estar viva. Eu preciso manter a minha vida. Eu preciso mostrar que eu sou possível. Eu preciso mostrar que eu continuo sendo verdade, que eu continuo sendo verdadeira e tendo verdades a contar para o mundo. E só isso já é um grande trabalho. Além desse trabalho sem carteira assinada, eu também tenho um trabalho que é atender as horas de reunião, porque o sistema da universidade, o que aconteceu aqui na UFSC? As aulas pararam em março. Então, a gente não deu aula mais, mas o número de reuniões, de comissões, de coordenações, né? Eu estou como coordenadora da pós-graduação aqui, de dramaturgias do corpo. É imenso. A gente tem muita coisa que não parou. E essas reuniões, elas são uma máquina que se autossustentam. Então, como é que pode a gente ter parado de dar aula e a gente parece que não parou de fazer reunião? Me parece assim uma coisa incompreensível. É reunião sobre reunião sobre reunião sobre reunião. E então é isso que eu tenho para te responder por esse momento, que a gente se especializou aqui numa endogenia tóxica que não atende a nada, que é um desserviço, porque o que acontece? Se a gente tivesse pelo menos eu tive que brigar com a minha universidade para a gente criar um Instagram do Centro de Formação em Artes. E agora eu estou toda sexta apresentando e entrevistando professoras e professores do Centro de Formação em Artes no Instagram. Por quê? Porque é tido como um esforço menor. É porque é muito docente-cêntrico, sabe? A Universidade Federal, ela é muito em torno de docentes. Se uma professora ou um professor disse alguma coisa, isso que importa, né? E aí a gente fica nessa endogenia e não tem diálogo nem com o público, né? Agora, de cima para baixo, atendendo ao MEC, depois atendendo a reitoria, a gente vai voltar semana que vem às aulas mais mediadas, né? Ensino remoto. E é um desafio para o qual a gente não tem adesão de estudantes, não porque não querem, mas porque o esforço que a universidade fez não foi de inclusão. Apesar de prometer dar computador para todo mundo, a última ação, ela prometeu agora, né, nesse retorno das aulas, prometeu dar um computador para cada estudante. Um pouco antes de começar a pandemia, a reitoria tirou os computadores de todo mundo. Então agora, enfim, é nesse contexto que a gente trabalha. Eu não sei o que vai acontecer nos próximos meses, mas a gente pode ficar em contato. Eu dou notícias. Sim, precisamos trocar, porque os desafios não são pequenos e não param de se multiplicar. Mas, Dodi, talvez a gente pudesse, a gente ainda tem uns minutos, não sei se você está acompanhando aqui o chat, né? Porque acabou que você finalizou lá sua primeira sessão falando, poxa, não teve tanto tempo de falar de luz, e aí veio essa pergunta aqui filosófica profunda do Zé Fernando. Existe algo que transluz? Não sei se isso está no nosso chat de... Como é que é a pergunta, de novo? Na verdade, é uma colocação, se você tem vontade de falar sobre a luz, né? Porque lá atrás você falou, poxa, nem vai dar tempo de falar da luz, você acabou falando rapidinho, então se você quiser ter um tempo maior, mas a pergunta seria se existe algo que transluz.
eu vou finalizar, se ainda tiver alguma coisa para falar, a gente pode conversar, e eu vou finalizar com um texto que responde essa pergunta. Não, então para mim tá ótimo. Então hoje a gente vai fazer o seguinte, então, eu já vou me despedir das pessoas agora. Andréia também vai se despedir, então queria só mais uma vez agradecer as pessoas que estão participando, ajudando a gente tecnicamente aqui, o Denilson, a Beth Dorgan, que está no chat, o Vinícius Oliveira, que é nosso aluno também, está ajudando na parte técnica, o Zé Fernando, e agradecer muito a Andréia também por estar aqui, te agradecer demais mesmo, Dodi, foi um prazer, a gente não se conhecia pessoalmente, eu vou considerar isso aqui um tipo de um pessoalmente, tá? Então, te agradeço demais e vou deixar você finalizar como você quiser. Então, gente, obrigada. Até quinta que vem, nesse mesmo horário, seguindo nosso Perspectivas 2020. Quinta que vem, Leonora Fabião, o S. da Moreira, Leonora Fabião, eu acho. Andréia, quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer também, afirmar que esse encontro ele é semente, né? Se hoje são 2 nessas telinhas, que daqui a pouco essas telinhas possam ser 4, 8, que possam ser 2, um monte em cada turma, que a gente possa ter professoras trans. Então, acredito muito que esse encontro foi uma semente para isso tudo, né? Então, e já que você vai falar da Lu, só queria comentar também que achei muito interessante isso, né? Que você falou que não é que transgeneridade só acontece na sombra, né? Mas como atuar na sombra, às vezes, pode ser uma... não sei. Já vou me alongar aqui, já era para me despedir, né? Mas... Não, pode falar. Porque como a gente está trabalhando melodrama também, né? Às vezes é isso, né? A gente está lidando com ainda, pensando nas novelas como melodrama, né? A gente está lidando ainda com essas relações que partem bastante da norma, do normal, né? E às vezes parece que o atuar as subjetividades da transgeneridade ou subjetividades negras, ainda nessa narrativa melodramática normativa, ainda estão muito na sombra, né? Então, de alguma forma, a gente ainda ocupa esses lugares para trazer um pouco de luz, né? Mas fico pensando sobre se é isso, se partimos de ocupar a sombra ou se também partimos do solar. Enfim, conclusões, perguntas, e fico com isso e deixo para você. Muito obrigada de novo. Gente, me desculpe, me mandaram milhares de mensagens aqui, eu peço perdão, porque eu posso ter a memória de curto prazo meio problemática. É o Ismael Xavier, que é o nosso convidado da quinta que vem, tá? Então me desculpem. Tchau. Beijo. Fui brigadíssima de novo. Andréia, eu vou somar as perguntas, né? Então você fez essas perguntas, eu também vou fazer, porque eu também acho que esse é um pensamento muito novo e que a gente precisa criar em luz e em sombra. E eu deixo aqui a pergunta para o Brasil. Brasil, não apenas qual é o tamanho da sua neca. Brasil, não apenas qual é o tamanho da sua sombra. Mas Brasil, qual é o tamanho da sombra da tua neca? Essa é a pergunta que eu deixo para o nosso país. E eu faço aqui, então, as honras dessa vela que se acendeu no início da nossa conversa e está aqui finalizando. Corpo-luz. Questionar o binômio corpo-tecnologia é perceber que estes são fenômenos contíguos e mestiçados. Tecnologia é corpo. Corpo é tecnologia. Assim, o Ilumilutas, o grupo que eu coordeno aqui, o que tem feito é repaginar os estudos de iluminação cênica, que mais do que desatualizados de carga de conteúdo social, encontram-se dicotomizados em um paradigma cartesiano, onde, supostamente, pensar uma luz das desobediências de gênero é ter um aparato tecnológico de iluminação que seja capaz de expressá-la esteticamente. Ou que, outro exemplo,
Para pensar uma luz dos corpos negros, bastaria apenas o avanço de um aparato tecnológico de iluminação que fosse capaz de expressá-los esteticamente. A invenção luz-vestir visa exatamente a romper com essa dicotomização corpo-tecnologia. Indicamos assim que as transgeneridades são uma tecnologia do social e a luz é uma organicidade tópica de gênero. Ao passo que as negritudes são uma tecnologia do social e a luz é orgânica, é um dispositivo tópico dos processos étnico-raciais. O corpo não é um objeto prescrutável e a luz não ilumina o corpo. A luz é orgânica, a luz é corpo. E não esqueçamos de notar também, sexualidade é tecnologia. Classe social é tecnologia. O gênero não é um objeto prescrutável. O gênero é dispositivo produtor de luz. Os processos étnico-raciais não são um mero assunto social. Os processos étnico-raciais são tecnologias avançadas de produção de iluminação. Não há uma luz das mulheres. A luz é mulher. E as mulheridades somos uma tecnologia do social. E se ainda não se percebeu, digo para que fique explícito. A luz não é cis. A luz é trans. Obrigada. Boa noite.